Imagine que após muitos anos você volta para sua vila de onde você nasceu. Agora imagine também que quando você volta para lá as coisas estão um pouco diferentes. É isso que nós vamos ver na segunda parte de Zona Fantasma. Se vocês não viram a primeira parte, eu digo que não é tão necessário que vocês assistam, mas é interessante para vocês conhecerem as outras histórias que acontecem nesse encadernado. Então eu vou deixar o link dele aqui na descrição para caso vocês queiram assistir as histórias desse mangá também. E antes de começar o vídeo, só quero dizer um detalhe. Essa edição da Pipoca Nankin, da Zona Fantasma, ela é uma das obras mais recentes do Jiu-Jitsu. Se não me engano, ela foi lançada em 2021 e a Pipoca Nankin conseguiu trazer o mangá bem assim, recente, sabe? Ele é um dos últimos trabalhos do Jiu-Jitsu. E pelo que eu consegui entender, essa obra ela foi originalmente feita em dois volumes, volume 1 e volume 2. E eles juntaram os dois volumes em um. Qual o problema disso? O volume 1, vocês viram, eu consegui trazer as imagens aqui, as primeiras partes do mangá e tal, consegui achar os arquivos digitais dela para mostrar durante o vídeo. O problema é que a segunda parte eu não achei em lugar nenhum, eu não achei os arquivos digitais disso. Então eu tive que improvisar. Então ao longo de todo o vídeo vai ser as fotos que eu tirei dessa edição para eu conseguir ilustrar para vocês. Até porque eu acho que vocês iam odiar ficar o vídeo inteiro com essa minha cara aparecendo para vocês, né? Mas dito isso, eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, comente o que vocês estão achando da história até aqui. Também não esqueça de compartilhar o vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Eu digo também para vocês conhecerem a loja Bruno Mangás, é graças a ela que eu estou conseguindo trazer muitos mangás que não são publicados aqui no Brasil para trazer eles aqui para o canal para contar a história para vocês. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem porque a história vai começar agora. A história começa com o nosso protagonista, o pequeno Yuchi. O Yuchi ele fala que na cidade onde ele mora tinha várias pousadas, vários lugares que eram de fontes termais, só que todas essas lojas acabaram entrando em falência, então poucos lugares naquela cidade ainda funcionam, ainda existem, é praticamente uma cidade fantasma. Acontece que a única casa que ainda sobrevive desse tipo de coisa é a pousada do pai dele. Quando ele chega na casa dele, tem dois garotos que acham que aquela pousada está abandonada, só que o pai dele acaba expulsando aqueles moleques de lá. Quando ele entra na casa, o pai dele percebe que ele está segurando um ursinho e ele fica extremamente revoltado com o Yuchi, porque não é para ele ficar indo naquele lugar abandonado, porque ele fala que tem uma figura sobrenatural que domina aquele lugar. O Yuchi conta que o pai dele desenvolveu uma obsessão compulsiva por limpeza, então ele tem duas empregadas que limpam basicamente 24 horas aquele lugar, enquanto tiver sujeira elas estão limpando. O Yuchi ele é livre para fazer o que ele quiser naquela casa, só que ele não pode ir no porão da casa dele, o pai dele não deixa que ele vá lá. Acontece que um dia ele acaba indo por curiosidade e ele repara que tem estranhas manchas no teto de lá. Depois disso ele vai até o quarto de uma das empregadas, a Nihei, e ele comenta que tinham manchas de sangue no telhado, que isso era extremamente assustador. Só que ela fala que aquilo não era nada mais do que uma espécie de infiltração, por isso que ficou daquele estado, não eram manchas de sangue nem nada. Ele pergunta por que ela continua morando na casa ali com ele, sendo que o pai dele basicamente explora elas até o limite. Só que ela fala que ela é bastante fã da família do pai do Yuchi, porque o avô e o bisavô do Yuchi eles eram atores extremamente famosos, e até o próprio pai do Yuchi foi um ator muito famoso, só que ele acabou meio que abrindo mão para assumir o negócio da família, que é aquela pousada. E não importa o quão escroto ele seja, só o fato dela estar trabalhando ali já é uma puta de uma honra. Acontece que um tempo depois ele vê ela fazendo uma estranha boneca de pano ali. O estranho é que um tempo depois a outra empregada que ajudava ela ficou extremamente doente. Então ela até acredita que ela tá grávida porque ela começou a se relacionar com o pai do Yuji. Só que ele fez com que ela tentasse abortar. Só que ela não quer isso porque ela quer ter aquele bebê. Então a Nihei fala para ela ficar tranquila, repousar, descansar o máximo que ela pode, que ela vai assumir todas as funções da casa. O problema é que o pai do Nihei começou a ficar cada vez mais obcecado com essa limpeza, tanto que o Yuji nunca mais foi naquele lugar abandonado, e ainda assim ele começa a punir o Yuji por supostamente ter ido lá, porque de fato lá tem uma criatura sobrenatural que governa aquele lugar. Por isso que a maioria dos lugares ali foram à falência e fecharam, e que se ele atrair aquela criatura para aquela pousada, o legado da família também vai ser derrubado.
Acontece que um tempo depois o Yuji ele tá dormindo no quarto, né, junto com a Nihei, quando ele percebe que ela fez uma espécie de boneco de pano e que tem várias agulhas fincadas na barriga. E também ele vê ela abrindo o saco do aspirador de poeira e lambendo aquela poeira. No dia seguinte ele não sabe dizer se aquilo foi um sonho, se de fato aconteceu, porque ele estava bem sonolento. O problema é que a outra empregada ela ficou bastante doente e ela acabou morrendo. Sem ter o que fazer, o pai dele junto com a Nihei acabam embolando ela em uma espécie de pano e levando até um sótão e deixando ela lá. E é só quando o Yuji percebe que lá tem vários sacos daquele. Acontece que quando eles estão mexendo ali, um pouco da poeira acaba virando uma espécie de rosto de uma pessoa. O pai do Yuji ele fica desesperado e enquanto a empregada tenta meio que absorver aquela sujeira, aquela poeira com o aspirador, ele percebe que tem várias coisas ali, então ele acaba correndo e se escondendo. Acontece que enquanto o Yuji ele fica extremamente preocupado com isso, a empregada fica um pouco estranha. Ela vai até o quarto do pai do Yuji e fala que ela tá grávida dele. Só que o pai do Yuji fala que isso é impossível porque eles nunca tiveram um relacionamento tão aprofundado para isso acontecer. E agora que ela tocou nesse assunto, ele acha isso bastante estranho porque ele se lembra de que ela cuidou da família do pai dele por gerações. Então como que ela continua tão jovem assim? O Yuji então ele decide voltar para o sótão para ver o que era aquilo, porque entre aquelas fumaças, aquelas poeiras, ele percebe que tinha uma poeira que era muito semelhante com a mãe dele. O estranho é quando ele passa pelo quarto da Nihei, ele vê estranhas bonecas de pano também, que pareciam muito com ele. Quando ele chega lá, ele decide rasgar o rosto de todas as pessoas ali, e de fato eram corpos de pessoas que estavam ali. E é quando a Nihei aparece ali de maneira totalmente psicótica e fala que se ele quer achar o corpo da mãe dele, tá ali do lado. O problema é que a Nihei, ela fala que agora, como ela tá grávida, ela não precisa mais cuidar do Yuji, porque agora ela vai ter um filho que é sangue do sangue dela. O Yuji, no meio de desespero, ele acaba derrubando um pouco daquela poeira e nas sombras parece que a Nihei tá comendo aquela poeira. O Yuji, ele começa a fugir de lá e é quando ele descobre que a Nihei matou o pai dele. E não só isso, como ele percebe que depois de um tempo, a Nihei vindo atrás dele, parece que ela tá de fato bastante inchada, como se ela tivesse comido muita poeira, ela tá praticamente explodindo. E é quando ela começa a dizer que o bebê tá prestes a nascer. Ela então explode, soltando poeira para todo lugar. O Yuji, ele fala que parece que depois que isso aconteceu, ele começou a ver esse soberano que o pai dele tanto dizia. E que agora a sombra do soberano tá pairando por aquela cidade. A história começa com o Yuta e os amigos dele. O Yuta ele tá indo até a antiga vila onde ele morava porque ele quer mostrar uma coisa bastante interessante para os amigos dele. O estranho é que conforme eles vão se aproximando da vila onde o Yuta mora, uma das amigas dele, a Mima, começa a ficar bastante enjoada. O Yuta continua indo até a vila dele e quando ele chega lá, ele percebe que tem estranhos morros ali naquela vila que ele não se lembrava que existiam ali antes. Quando ele chega ali, parece que aquele lugar tá deserto, não tem ninguém ali. E ouvindo um som, eles vão até um lugar onde tem uma espécie de sistema para pegar água de um poço. Analisando aquilo, o Yuta percebe que aquilo é um mecanismo de modo contínuo. Só que o amigo dele fala que isso é impossível, não tem como você desenvolver um mecanismo que ele funcione por vontade própria sem um fator externo, seja ele por vento, eletricidade, não teria como desenvolver isso. O Yuta então comenta que nessa vila que ele morava tinha um pai e um filho que eles estudavam como fazer objetos com essa mecânica, só que eles sempre eram taxados de loucos, então pode ser que nesse meio tempo que ele saiu dessa vila, isso pode ter finalmente sido encontrado. Explorando mais aquela vila, eles encontram uma pessoa ali, só que o estranho é que essa pessoa parece que está bastante debilitada. Um tempo depois eles acabam encontrando a casa desse pai e filho, né, que o Yuta comentou. Só que aquele homem que tá ali, o filho daquele homem, o Haruta, ele fala que o pai dele morreu há muito tempo. Só que ele conseguiu desenvolver essa técnica, esse mecanismo de modo contínuo que o Yuta tanto comenta. Ele começa a mostrar a casa dele como que funciona, ele dá alguns exemplos de como ele desenvolveu essa característica, esse mecanismo, né, de modo contínuo. Só que diferente do Yuta, que tá bastante intrigado, bastante empolgado com isso,
os amigos dele não ficam tão assim empolgados, eles desconfiam que tem alguma espécie de truque envolvida nisso. E toda vez que a Mima se aproxima, ela começa a ficar mais a fundo nessa casa, descobrir um pouco mais, ter mais contato com o Haruta, ela fica ainda mais enjoada. Durante o jantar, o Haruta ele começa a explicar mais sobre essa ferramenta que eles descobriram, só que ele fala que por algum motivo ela só funciona naquela vila. Sempre que eles tentaram replicar esse experimento em outra cidade, nunca dava certo. Ele até desenvolve uma teoria falando que é por causa do centro da Terra, tem uma força gravitacional ali um pouco mais forte. Ele tenta dar uma justificativa, mas é apenas uma teoria, ele não sabe dizer ao certo porque isso acontece. Acontece que naquela noite, quando todos vão dormir, o Toro, que é o irmão do Yuta, ele tá analisando o escritório do Haruta porque ele ainda acha isso um pouco difícil de acreditar. E conversando um pouco com o Haruta mostra, ele tenta fazer ele acreditar que aquilo não é um truque, aquilo de fato é possível de acontecer. E é quando ele mostra uma ferramenta que ele desenvolveu ali, que é uma espécie de furadeira gigantesca. Só que quando ele vai explicar para o que aquilo funciona, ele acaba atacando o Toro com aquilo. Na manhã seguinte, tá todo mundo procurando o Toro, ninguém sabe onde ele tá. Até que quando eles estão debatendo sobre a cidade, sobre o quão estranha ela é, a Mima, tendo outra crise de enjoos, ela comenta que o Toro tá dentro de um poço. Como a Mima tá bastante zoada, a amiga dela fala pro Yuta levar ela pro quarto, né? E ela vai continuar procurando o Toro. Quando ela tá indo na direção desse poço que tem ali, ela repara que tem um gato um pouco estranho, parece com partes mecânicas, alguma coisa do tipo. E quando ela vai até aquele poço, de fato o Toro tá lá dentro, só que ele tá com várias partes mecânicas no corpo dele. Naquela noite, o Yuta ele tá dormindo quando a Mima ela acorda e fala que tem estranhas pessoas cercando a casa. Quando o Yuta vai ver, ele percebe que são os empregados do Haruta, só que ele não entende porque eles estão agindo dessa maneira. E é quando um deles vai atacar o Yuta, só que o Yuta consegue se defender. E é quando ele percebe que aquele cara tem partes mecânicas nele também. O Yuta então, junto com a Mima, eles se trancam em um quarto e eles percebem que naquele quarto tem uma espécie de teleférico que leva eles até uma casa que fica no meio da cidade. Enquanto eles estão chegando lá, a Mima fala que tem alguma coisa de muito bizarra dentro daquela casa. Quando eles chegam lá, eles descobrem que o Haruta tá ali e ele começa a revelar tudo o que tá acontecendo. É revelado que tanto o Toro como a amiga dele foram transformados em espécie de robôs com partes mecânicas. E é quando eles conseguem neutralizar, segurando o Yuta e a Mima ali. Ele até mesmo mostra que ele transformou os pais do Yuta naquelas máquinas, naquelas aberrações ambulantes. O Haruta fala que ele fez isso com todas as pessoas da cidade porque eles sempre desprezavam e menosprezavam o pai dele por acreditar que uma coisa dessa seria possível e que o pai dele até mesmo morreu por conta de toda essa, digamos assim, falta de fé que as pessoas tinham nele. E que agora ele descobriu que a verdade, para ele descobrir como funciona de fato isso, está no núcleo da Terra. Então ele desenvolveu uma espécie de furadeira gigantesca que conseguiria transpassar o núcleo da Terra, fazendo com que assim ele consiga mostrar isso para o mundo inteiro, não ficaria preso só àquela vila. O problema é que quando ele faz isso, aquele lugar explode. Um tempo depois, o Yuta e a Mima, eles acordam bastante machucados, só que fora daquela zona de explosão. E aí, quando eles estão se perguntando como que eles saíram de lá, o Yuta percebe que o corpo do pai e da mãe dele estão ali do lado. Então, provavelmente, no momento de lucidez, eles conseguiram salvar os dois. Só que quando eles olham para aquela cidade não existe mais. A história começa com a nossa protagonista, a Hotaru. A Hotaru, ela fala que ela viveu a vida inteira sozinha em um orfanato, só que alguma coisa fez com que ela saísse de lá porque parece que tinha alguma coisa chamando ela. Ela continuou andando meio que sem rumo até que ela passou por uma casa que tinha uma áurea que meio que atraiu ela pra lá. Quando ela chega lá, tá a família do Kazuya rezando, né, pro pai dele, e eles percebem que ela meio que entrou ali sem avisar e começou a espiar eles. Enquanto todos estão meio agressivos com ela, o Kazuya ele começa a conversar com ela. E é quando ela fala que ela foi atraída por lá porque é como se tivesse uma espécie de karma, de sensação, alguma coisa assim, uma espécie de áurea que atraiu ela pra lá. E o Kazuya, como ele é um pilantra, ele começa a jogar uma certa ideia ali, falando que sim, todo mundo ali em volta naquela família tem uma espécie de karma assim. O Kazuya então fala que ele vai ajudar ela a encontrar
o que ela tá procurando. Só que para isso, ela vai ter que ficar um tempo ali na casa com eles. Ela fica de fato ali um tempo, o Kazuya tenta, né, jogar um certo charme nela, falando que ela é uma reencarnação da Cleópatra e sei lá o que, e pá, essas paradas. Até que ele percebe que o irmão do meio dele tá tentando também dar em cima da Hotaru. Então ele fala pra ele ir atrás da irmã dele que fugiu com um cara qualquer. Um tempo depois, eles dão a missão para ela alimentar o irmão mais novo que tá trancado no sótão. Quando ela chega lá, ele tá com uma mordaça na boca, ela até acha bastante cruel o que estão fazendo com ele, porque ele é só uma criança. O engraçado é que quando a Hotaru vai conversar com ele, ela sente uma sensação boa estando perto dele. Só que ele fala que prenderam ele ali porque da última vez que ele saiu, ele meio que fez uma áurea do pai dele sair da boca dele. Então eles acharam isso tão assustador que trancaram ele lá embaixo. No outro dia, o Kazuya ele decide fazer um ritual, porque ele fala que esse negócio de karma é uma coisa que lembrava bastante o tio dele, que o tio dele sempre falava disso. O problema é que o tio dele acabou meio que passando a perna no pai dele, porque uma das amantes do pai dele acabou se interessando pelo tio do Kazuya. Então teve uma briga de família por causa disso. Eles então pegam o irmão mais novo que tem essa espécie de dom e usando ele eles conseguem fazer uma espécie de ritual, fazendo com que o tio do Kazuya volte à vida. O estranho é que quando ele faz isso, ele percebe alguma coisa de semelhante na Hotaru e ele começa a perseguir ela falando por que ela abandonou ele. A Hotaru, no meio de toda essa confusão, ela começa a fugir, ela consegue libertar, né, o irmão mais novo, Hitoshi, e ela fala que os dois vão fugir e começar a viver juntos, porque já que eles têm essa áurea boa juntos, eles podem começar a seguir a vida deles juntos em paz. O problema é que conforme o tio do Kazuya continua perseguindo ela, a Hotaru começa a sentir uma sensação de peso muito grande nas pernas. E é quando uma espécie de áurea da mãe dela começa a ser sugada pelo tio dele. Acontece que nesse momento, quando a Hotaru não está entendendo nada do que está acontecendo, uma manifestação do pai do Kazuya sai de novo do Hitotsu, atacando o tio dele lá e meio que acabando com todo esse karma da Hotaru. Acontece que quando a Hotaru vê que o Hitotsu fez aquilo, que ele era bastante assustador, a Hotaru fala que deixa quieto, que é para ele voltar para a vida dele e ela vai voltar pro dela. E é quando a gente percebe que a áurea do pai do Hitotsu fala que não adianta ele tentar ser feliz e encontrar uma vida normal, porque a vida que ele tem não vai mudar, vai ser sempre daquela maneira. A gente descobre então que o Hitotsu voltou e se trancou naquele sótão de novo para ficar lá por um tempo indeterminado, e que a Hotaru voltou para a vida dela e que agora que ela não tem mais esse karma, esse peso nas costas, ela viveu feliz da vida. A história começa com o Kunikazu. O Kunikazu ele fala que na vila onde ele mora tem uma estranha e bizarra superstição com as tartarugas daquela região. Ele fala que é estranho porque se você pegar as tartarugas e ver a parte do peito delas, é como se fosse o rosto de uma pessoa. Só que eles falam que não é só isso o estranho. Ele fala que por algum motivo os corvos daquele lugar sempre pegam as tartarugas e levam para o meio da estrada, onde elas acabam sendo atropeladas por caminhões e assim eles podem comer a tartaruga. Só que não acaba por aí. Os corvos, por algum motivo, eles pegam a carapaça da parte de baixo do peito da tartaruga e sempre soltam em uma casa aleatória. E o bizarro é que o rosto parece muito com uma das pessoas daquela casa. E que a expressão que está naquele rosto é o jeito que a pessoa vai morrer. De fato, isso acontece, tanto que as pessoas não gostam tanto, isso é uma espécie de mau presságio quando isso acontece. E a gente percebe que o Kunikazu, ele mora como o pai dele. Ele acaba achando uma tartaruga e ele meio que pega aquela tartaruga de estimação e até coloca o nome da mãe dele naquela tartaruga. E ele fala que a mãe dele fugiu por causa do pai dele, que era um cara muito canalha, muito violento, muito agressivo. Acontece que um dia a carapaça de uma tartaruga apareceu ali na casa do Kunikazu com a expressão do rosto do pai dele. O pai dele fica assustado, né, obviamente com isso, só que ele acaba jogando aquela carapaça fora, falando, pô mano, é só uma superstição, isso não tem nada a ver. O estranho é que naquela noite ele começa a ter pesadelos com isso e quando ele acorda, aquela carapaça tá ali de novo. O Kunikazu, ele escuta os gritos do pai dele até que simplesmente fica um silêncio na casa. E quando ele vai até o quarto do pai dele, ele percebe que o pai dele morreu de ataque cardíaco.
Ele então revela que na verdade foi tudo uma pegadinha que ele fez com o pai dele. Se o pai dele morreu, infelizmente uma fatalidade. E para agradecer por esses corvos terem feito isso, ele pica o corpo do pai dele e joga para os corvos comerem. Ele então continua vivendo a vida dele normal lá com a tartaruga que ele batizou, né, com o nome da mãe dele. Acontece que um dia, quando ele estava no quintal com aquela tartaruga, os corvos atacaram a tartaruga, acabaram pegando ela e levando ela pro meio da estrada, que é o que eles sempre faziam. E o Kunikaze, ele fica de fato assustado, porque quando elas fazem isso, aquela tartaruga fica com o rosto ali no peito parecido com o da mãe do Kunikaze. Um tempo depois, vendo o jornal, ele percebe que uma mulher morreu de uma maneira extremamente trágica e que essa mulher era a mãe dele. O Kunikaze então ele decide se vingar daqueles corvos. Ele leva um pouco de carne e quando os corvos vão ir até lá, ele começa a meio que, né, tentar atacar os corvos com uma katana. Ele então continuou caçando os corvos naquele lugar, naquelas ribanceiras que tinham ali. O problema é que naquele dia teve um deslizamento de terra, fazendo com que o Kunikaze morresse. E o mais estranho de tudo é que ele foi encontrado cercado por tartarugas. E é dessa maneira que acaba a história de Zona Fantasma. Zona Fantasma, ele é muito legal. Eu acho muito engraçado o jeito que o Junji Ito trabalha com algumas coisas, que ele pega alguns conceitos que você pensa, pô mano, isso daqui não é uma coisa tão assustadora, tão assim, bizarra, que faria com que você pudesse ter algum sentimento nas histórias de terror, né? Como eu falei, o que vai do terror é muito mais o sentimento que ela passa, e ele consegue fazer isso de fato. Por exemplo, ele consegue pegar tartarugas, que é um ser inofensivo. Quem tem tartarugas aí de estimação, já viu tartaruga, sabe o quão inofensivo é uma tartaruga. Só que ele consegue juntar dois conceitos, né, que é bastante bizarro. Um setor de mau presságio com um ser que é inofensivo, que é uma tartaruga. Então ele consegue unir esses dois bichos, dois seres, que transforma isso numa coisa totalmente bizarra. Essa história, assim, é muito legal. Eu gosto muito desse tipo de história também. A história da poeira lá, do cara que tem todo aquele negócio que ele quer manter e tal, por causa da tradição da família, eu acho também uma história muito legal, porque mostra o quão obcecado aquele homem é por poeira, por pó, essas paradas, até que parece que meio que ele que cria esse tal soberano que ele tanto fala. Aquele ser não existe, né, para todos, aquilo ali meio que é gerado. Até parece que algumas histórias do Junji Ito, pelo que eu falei, né, em algumas das histórias, parece que muito mais é as pessoas que criam uma situação que se volta contra elas. Então ele pega coisas até mesmo do cotidiano, coisa que acontece, né, para poder fazer uma história de terror. Eu acho isso muito bom, o jeito que ele é criativo, o jeito que ele desenvolve essas histórias também. A história dos irmãos, de novo, os irmãos, né, bizarros voltando aqui, eu acho até interessante, porque mesmo parecendo que não tem uma espécie de cronologia na história deles, de fato ela parece que tem. Nesse episódio mesmo a gente vê que a irmã mais nova ali, a irmã do meio, ela fugiu e tá morando com um pé rapado qualquer, que a gente até supõe que é o rapaz daquela outra história que tem, se não me engano, que é no Morado Desertor, que é onde nós conhecemos essa família, ou em outra história aqui que eu fiz aqui no canal também. Então parece que de fato tem uma certa cronologia. O que aconteceu enquanto o irmão do meio foi procurar aquela garota que faz mó drama falando que vai se matar só para tirar vantagem dos sentimentos da pessoa, né? Uma jogada psicológica. Foi isso que aconteceu nesse meio tempo, sabe? Então eu acho interessante, eu gosto desse tipo de coisa que parece que não tem conexão, mas na verdade tem. Eu acho isso muito legal, sabe? E ver que tipo, enquanto um ele é um pilantra, o outro é só uma aproveitadora, o outro é só uma folgada, tem um ali que de fato ele tem uma espécie de poder sobrenatural. Eu acho isso muito interessante. Tanto como o Soul It, a história desses irmãos são muito interessantes, muito legais de você acompanhar. São uma das coisas que eu mais gosto, são esses dois conceitos, sabe? De bizarrice com sobrenatural, eu gosto muito disso. A história das máquinas lá, do cara que pega as pessoas e transforma elas em máquinas, é bastante bizarra também, porque, pô, mano, ele trabalha com um conceito que é impossível de você conceber, sabe? Os personagens até falam, não tem como você pegar um objeto e esperar que ele funcione a partir do nada. Ele tem que ter algum fator externo que faça com que ele funcione, seja água, seja vento, seja eletricidade, tem que ter algum fator externo. Não tem como você pegar, sei lá, um objeto inanimado, colocar ele na mesa e esperar que ele faça alguma coisa sozinho. Se você quer que ele faça alguma coisa, ele precisa de algo que faça com que ele execute essa função, sabe? Então eu acho muito interessante toda essa pegada do Junji Ito, o jeito que ele trabalha
com as histórias, os conceitos que esse cara desenvolve é muito massa. O Junji Ito, ele esteve aqui no Brasil pela primeira vez na CCXP, trazida pela Pipoca Nankin. Infelizmente eu não consegui ir nesse dia, mas algum dia sem dúvida eu vou conseguir um autógrafo desse cara. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história. Qual foi as histórias que vocês mais gostaram do Junji Ito dessa edição? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês estão achando da história até aqui. Também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Não esqueça de seguir a Bruno Mangás no Instagram para vocês ficarem sabendo todas as atualizações da loja também. Mas então é isso, pessoal. Eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.